Olá, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma aula, dessa vez, sistema linfático. Fechando toda a ideia daquilo que vimos de sistema circulatório, diferenciando em sistema cardiovascular e sistema linfático, essa é a última aula do sistema circulatório. Se você ainda não assistiu nenhuma, procura no card, na descrição, que eu vou deixar os links ou no próprio canal. Você já aproveita, dá aquele like, aquela curtida, aquele comentário amigo. Vamos lá? Sistema linfático é um sistema simples, que é um sistema complementar, é um sistema que vai auxiliar o sistema cardiovascular. Como assim, professor? Ele é formado pelos gânglios linfáticos, os vasos e a linfa. Então, recorda rapidamente o sistema cardiovascular, coração, vaso sanguíneo e sangue. O sistema linfático, vaso e gânglio linfático e linfa. Tem uma certa correspondência. O sangue e a linfa são sistemas de transporte. Então, a maior parte das substâncias do nosso organismo, elas são transportadas via sangue ou via linfa. Então, olha lá, ó, sistema auxiliar do sistema cardiovascular e junto sistema cardio e linfático formam o sistema circulatório humano. A função de cada um dos constituintes do sistema linfático nós vamos ver na sequência, mas já antecipando, é um sistema de circulação, a linfa é um meio líquido de circulação, tem glóbulo branco, então participa da defesa imunitária e também na circulação e retirada de alguns metabólitos e resíduos celulares. Legal? Possui uma relação íntima com os órgãos. Relação íntima essa que acompanha todo e qualquer conjunto de veia, artéria e capilar. Você tem ao lado dessas estruturas, acompanhando essas estruturas, um vaso linfático e de tempo em tempo um gângliozinho linfático ali. Por isso essa relação íntima com os órgãos e também com o sistema cardiovascular. Nesse esquema, bem legalzinho, com cor, você consegue identificar de uma forma sucinta toda a relação do sistema linfático com o sistema cardiovascular e a função dele. Então vem comigo, ó. Via artéria chega nutriente, oxigênio para as células que estão formando esse tecido. Nessa região capilar, você tem saindo da parte arterial sangue, água, parte do plasma, nutriente. Essas células identificadas aqui, ó, célula tecidual, recebe esses nutrientes, vai aproveitar isso e liberar resíduos. Esses resíduos, esse plasma que saiu ali da parte arterial, se acumula, banha as células para que a célula tenha essa troca de substâncias. O retorno venoso, que nós já vimos que o sangue venoso carrega o sangue vindo do corpo em direção ao coração, este retorno venoso é ineficiente. Então, sai uma grande quantidade de água, nutrientes, oxigênio e substâncias, mas o retorno não é tão eficiente. Esse líquido acumularia nessa região. Esse líquido mais essas substâncias excretas, gás carbônico que a célula produziu, forma a linfa. E como o sistema venoso é ineficiente, existe um sistema auxiliar que é o sistema linfático. É como se ele fosse um ducto, como se fosse um canal de escoamento deste excesso de líquido que se acumulou no tecido. Então, a função básica do sistema linfático é a drenagem, que nada mais é do que um processo que vai retirar o excesso de líquido que se formou nos tecidos. É aquilo que está ali, ó, líquido intersticial. E o que ele faz com esse líquido intersticial que ele retirou?
esse excesso de líquido que estava acumulando, que ele retirou do órgão e do tecido, ele devolve para o sistema circulatório lá próximo à veia cava superior. Então, por isso que eu disse que o sistema linfático é auxiliar ao sistema cardiovascular, porque ele vai retirar o excesso de líquido que o sistema cardiovascular, notadamente a parte venosa, não conseguiu retirar durante a circulação. E ele direciona isso de volta para a corrente sanguínea. Um exemplo geral aqui, você tem os vasos linfáticos, perceba algumas estruturinhas que são os gânglios localizados em pontos estratégicos do corpo e espalhado ao longo do corpo. Perceba, quando você está com dor de garganta, você tem duas pequenas bolinhas que, se você apertar o pescoço aqui embaixo, dói. Aquilo é um gânglio linfático. Tua avó chama isso de íngua, que acontece ali naquele gânglio linfático. Vou explicar em breve. Os vasos linfáticos conectam os órgãos aos gânglios e estes ao sistema cardiovascular. Vem comigo no raciocínio. A ideia é simples. Você tem dentro do sistema circulatório, sistema cardiovascular, sangue. Dentro do sangue, aula anterior nós discutimos a imunidade, você tem as células de defesa. Rápido. Se um micro-organismo cair no sangue, você tem o baço, que é um órgão de defesa também, que ele concentra células de defesa, é chamado órgão linfóide, ele concentra célula de defesa. Se um micro-organismo cai no sangue, quando passa pelo baço, suas células de defesa disparam um processo e destrói esse invasor. Então o baço seria um filtro contra micro-organismos do sangue. E se um micro-organismo, um antígeno, um agente invasor, entrar via plasma, via linfa, o que vai acontecer? Supondo, tem uma bactéria ali na linfa, cai nos vasos linfáticos, vai circular pelo vaso linfático. Você também tem um quartel-general no vaso linfático, que são os gânglios linfáticos. Então, um gânglio é um quartel-general onde você tem células de defesas acumuladas e estas células vão filtrar o sangue e qualquer sinal de um invasor, de um antígeno, eles desencadeiam um processo de defesa imunitária. Fechando a ideia, o baço é um filtro, é um quartel-general para o sangue e os gânglios, quartel-general para a linfa. Essa é a ideia. Por isso que você tem vários espalhados em locais específicos do corpo. Grande importância na defesa, porque ali ele acumula células de defesa, quartel-general da linfa, espalhado lá em pontos estratégicos. Os gânglios concentram as células de defesa, os leucócitos. Não sei o que é o leucócito, professor. Volta na aula de sangue, volta na aula de imunização. É bom que você dá 3 likes aqui na aula de sangue e na aula de imunização. E atuam como ponto de reconhecimento. Reconhece o antígeno, filtra esta linfa antes dela retornar ao sangue. E para citar, como exemplo, os principais órgãos linfóides. O órgão linfóide é aquele que participa da defesa do organismo. Resumidamente, são órgãos onde tem amadurecimento de célula, onde tem armazenamento de células de defesa. Então, o baço, o timo, a adenoide, a amígdala. A amígdala é na laringe, tem gente que opera, adenoide nas vias aéreas. O timo é um órgão que praticamente desapareceu em você, tem quando você é bem jovem, bem criancinha, está aqui localizado sobre o osso externo, na parte superior aqui do peito, no osso. E o baço é aquele que dói quando você corre, respira errado. Isso tem uma relação direta com a quantidade de sangue que é necessário para a circulação. São considerados órgão de defesa do organismo. Muito obrigado.
Agradeço a mais essa aula. Se você ainda não segue, vai lá no canalzinho, dá aquela força, faz aquela gracinha, dá aquele like. Também me siga nas redes sociais. Um grande abraço do Renas.